continues to carry out large-scale combat operations in Iran to eliminate the grave threats posed to America by this terrible terrorist regime. Following our obliteration of Iran's nuclear program in Operation Midnight Hammer a short while ago, we warned Iran not to make any attempt to rebuild at a different location because they were unable to use the ones that we so powerfully blew up. But they ignored those warnings and refused to cease their pursuit of nuclear weapons. In addition, the regime's conventional ballistic missile program was growing rapidly and dramatically, and this posed a very clear, colossal threat to America and our forces stationed overseas. The regime already had missiles capable of hitting Europe and our bases, both local and overseas, and would soon have had missiles capable of reaching our beautiful America. The purpose of this fast-growing missile program was to shield their nuclear weapon development and make it extraordinarily difficult for anyone to stop them from making these highly forbidden by us nuclear weapons. We were the ones that were complaining. We were the ones that wanted it stopped, but everybody was behind us. They just didn't have the courage to say so. An Iranian regime armed with long-range missiles and nuclear weapons would be an intolerable threat to the Middle East, but also to the American people. Our country itself would be under threat, and it was very nearly under threat. I was very proud to have knocked out the Iran nuclear deal by President Barack Hussein Obama. That was a horrible, horrible, dangerous document. Hessel, essa ameaça era real, essa da qual Donald Trump acabou de falar? A grande questão é que Donald Trump ele tem realmente habilidade com a mídia, né? Ele é um bom marqueteiro, então a gente costuma dizer no Brasil que ele fala e nem treme o rosto, né? Mas o que a gente pode tirar de verdade nisso é que nada do que ele disse tem fundamento. Tiveram indícios, evidentemente, de uma exploração de enriquecimento de urânio, que ele mesmo, Donald Trump, se vangloria de dizer que ele destruiu, isso foi há poucos meses, ele acabou de citar nesse trecho que nós mostramos aqui. Então, assim, a pergunta que fica, destruíram ou não destruíram a capacidade de enriquecimento de urânio? E para que todos entendam, o enriquecimento de urânio não é realmente o produto final de uma bomba nuclear. Para você chegar aos níveis adequados, demora-se tempo, investimento. E o que acontecia dentro do Irã era um enriquecimento de urânio, mas nunca ultrapassou esse limite ideal para que se fabricasse uma arma nuclear. Os próprios Estados Unidos sabem e sabiam disso. Então não tem como Donald Trump usar a imprensa agora pela manhã e dizer que o Irã era uma ameaça nuclear. Se nós formos colocar aqui, Rafa, a questão nuclear, que pensando dessa declaração de Donald Trump, ele também teria que fazer a mesma coisa com a China, ele teria que fazer a mesma coisa com a Coreia do Norte, ele teria que fazer a mesma coisa com a Rússia. Então, o argumento de que o Irã era um potencial ou tinha arma potencial nuclear, isso vem por água abaixo, isso não se solidifica num discurso como esse, né? A realidade está aí para ser mostrada e para ser comentada. Uma outra coisa também que ele fala do potencial do Irã de ter mísseis que alcançassem a Europa ou as bases militares. As bases militares em volta do Irã, sim, com certeza, o Irã tem armamento suficiente para poder fazer esse alcance. É o que nós estamos vendo nos últimos dias, né? Mísseis atingindo Dubai, Bahrein, Omã, chegando inclusive agora na Arábia Saudita, perto de Riad, atingindo um dos maiores refinarias, uma das maiores refinarias de petróleo do mundo. Então, sim, isso é verdade, consegue. Só que o Irã tem apenas mísseis de alcance aí médio de 1.500 milhas, não se ultrapassa isso. Se a gente falar de um risco de se atingir a América bonita que ele fala, né, da Beautiful America, isso jamais acontecerá, porque para um míssil chegar aqui nos Estados Unidos, chegar em Washington, ele tem que viajar em mais de 12 mil milhas. Então, não há capacidade técnica, militar, de defesa do Irã
de ter esse tipo de ameaça, de alcance nessa dimensão toda. O que pode haver que o Trump esquece de falar é do potencial terrorista que o país tem, se bem que depois do 11 de setembro, Rafa, os Estados Unidos ficou bastante esperto com a questão das Torres Gêmeas, do ataque ao Pentágono, e a segurança é bastante extremada aqui nos Estados Unidos. Mas essa seria a única possibilidade do Irã provocar os Estados Unidos ou atingir os Estados Unidos com ações terroristas. Mas aí depende realmente da Secretaria da Defesa Interna de fazer essa proteção. Sem contar também, já finalizando aqui, Rafa, no Polo Norte, nós temos o NORAD, que é um sistema de defesa dos Estados Unidos muito mais avançado que o DOME que Israel tem. Ele tem no Alasca, ele tem na Groenlândia, até a discussão da Groenlândia era mais ou menos disso daí, da ocupação, de performar um pouco mais. Mas a tecnologia militar, já no Polo Norte, ela já é bastante intensa, então muito difícil de algum míssil atravessar ali que é a passagem mais curta entre Europa, Oriente Médio, pelo Polo Norte, ali não conseguiria ultrapassar diante da tecnologia que os Estados Unidos têm hoje. Esse é o outro